Uau, eu estou gravando um vídeo e não estou usando o microfone, tá? Esse aqui está sendo gravado pelo áudio do próprio celular. E aí, raperianos, bem-vindos a mais um vídeo de Livros de Café comigo, John Harper. Eu sou o John Harper, esse aqui é meu café. Sem açúcar, meu café, mano. Ou tá sem açúcar ou eu não mexi direito. A gente vai ver isso agora. Tá sem açúcar. Bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo de 2026. Esse vídeo aqui, ele era para ter saído ano passado, em dezembro do ano passado. Só que não deu tempo de eu gravar, tá? Algumas questões aconteceram. Podia ter gravado de madrugada? Podia, mas eu resolvi não gravar, prefiro gravar de dia, num silêncio mais calmo, porque eu posso gritar. Esse é um dos principais motivos, eu posso gritar. E então, esse vídeo aqui vai ser para falar um pouquinho dos livros que eu li no ano passado, né, cara? Tipo uma retrospectiva, assim, falar um pouquinho sobre todos eles, porque obviamente não dá para fazer vídeo de todos eles, é muito vídeo e é muito demorado que eu tenho que ler o livro para isso, né? Então, mas alguns aqui eu fiz vídeo, tá? Inclusive tá no canal, dá uma olhada aí. Para começar o ano passado, meu cabelo está daquele jeito, eu passei creme ontem. Só que sei lá, ele tá amassado. Beleza, vamos nessa. Pronto, agora sim, agora podemos continuar esse vídeo um pouquinho melhor. Tá um pouquinho mais agitado no meu cabelo, vamos nessa. Primeiramente, só querendo dizer, eu não vou mostrar os livros aqui porque é muito trampo, eu tenho que ou pegar na minha prateleira, ou eu tenho que pegar na caixa, ou eu já não tenho mais o livro. E alguns aqui não eram bem físicos, né? Então vai aparecer a imagenzinha aqui do lado, que acho que fica muito melhor para mim também na finalização da edição. Vamos lá, primeiro livro que eu li ano passado, inclusive eu fiz vídeo falando sobre as 3 mídias que esse livro tem, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que foi um livro que eu até gostei de ler, né? Eu gostava já do filme, o livro foi tão interessante quanto. Achei que tanto na série quanto no filme faltaram coisas, mas aí não estou aqui para falar da série nem do filme. Mas o livro é divertido, eu gostei bastante. E com certeza quero comprar o box e terminar de ler Percy Jackson e os Olimpianos. E eu também sei que o universo de Percy Jackson é uma pirâmide gigantesca que, sei lá, em algum momento eu vou querer ler. O segundo livro que eu terminei de ler, ele é um livro que eu já estava há muito tempo lendo, só que eu dei uma parada nele e eu vou explicar agora o porquê, que é ReZero. Quem já assistiu e eu tava lendo a Light Novel. Eu comecei há muito tempo atrás, sei lá, quando eu comprei essa Light Novel, mas eu tava lendo ela e meio que eu fui parando, porque meio que o que tava na Light era a mesma coisa que tava no anime, e eu já tinha assistido o anime inteiro, então meio que ler a Light não tava fazendo tanto sentido pra mim, mas ano passado, eu ia falar isso ano passado eu resolvi ler ele, e eu achei ele bem divertido até, eu finalizei a história e eu achei extremamente divertido. Com certeza eu vou procurar na Amazon dos próximos volumes, e com certeza eu vou ler ReZero de novo. Quer dizer, continuar lendo ReZero, né? Porque eu não vou ler o primeiro de novo, mas quero continuar lendo porque eu achei bem divertido. Pra caramba, inclusive. O segundo livro foi Uma História de Amor no Ano Novo Lunar. Esse livro, na verdade, ele é uma graphic novel, então ele é um livro... Ele é uma história em quadrinhos, tá? Então por isso que chama graphic novels. Ele é uma história em quadrinhos, bem coloridinha, bem da hora. Conta a história de uma menina que tem um amor, e esse amor acontece perto do novo lunar, tem umas treta, a família dela não lembro exatamente se mora ou se... Acho que morava em outro lugar, mas ela é vietnamita, assim como a família dela, então tem uma questão bastante cultural bem interessante dessa parte do sudeste asiático, que eu achei bem divertido de ler. E a história é um romancezinho bem leve, bem tranquilo, e a arte da graphic novel é bem bonita, inclusive. O próximo livro é Caledrina Sapphire e o Arauto Sujo. E antes de eu continuar, eu vou falar que além de estar aparecendo o livro aqui do lado, vai estar aparecendo a nota que eu dei para ele de 0 a 10. Porque eu acho que é interessante pelo menos mostrar a nota e ficar divertido. Vamos lá. Caledrina Sapphire e o Arauto Sujo é a continuação do livro Caledrina Sapphire e... esqueci qual que é o...
qual que é o nome. Eu não vou pegar ele na minha prateleira agora, tá? Inclusive eu tô olhando pra ele, só que só tá escrito Caledrina Seffer do lado. Então, é isso. Caledrina Seffer. Vamos ficar assim mesmo. Eu não lembro. Beleza, Caledrina Seffer, Oratsu já continua a história de Caledrina Seffer. E conta a história dela. Eu não lembro. Eu não lembro. Impressionante. Eu não lembro da história da Caledrina. Mas é uma história muito boa. Que... é isso. A história é boa. É a continuação do primeiro livro, a história é boa. Eu esqueci da história. A André vai me matar se ela ver esse vídeo. Próximo livro que eu também fiz vídeo é Noite na Taverna, que, bom, conta a história de um monte de caras conversando numa mesa de bar. Cada um conta a sua história romântica, de como o amor partiu o coração deles, e a história termina com um caso que pode ser ou não um caso de polícia. É isso. Próximo livro é Depois daquele Verão. Particularmente eu achei uma história bem água com açúcar. Eu escutei em audiobook, tá? Então, antes que, né? Mas eu achei ele realmente bem água com açúcar. Não foi uma história que não me desagradou, mas também não me agradou a ponto de eu falar, putz, cara, que legal. Porque eu não sei porque esse clichê de eu amava alguém na infância, na adolescência, depois de um tempo aconteceu uma coisa que os dois se separaram e se encontram na fase adulta e eles decidem finalmente assumir um relacionamento. Não sei, é um clichê que é ok se a história for bem desenvolvida, mas nessa história aqui eu achei bem paia, só bem paia mesmo. Então por isso que vocês estão vendo a nota aqui, tá 6 de 10. Não é um livro que me apeteceu muito, mas é um livro que eu ouvi até o final. Próximo livro, tem que ter pelo menos um no meu ano, ou não, que é um livro que se chama Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. É um livro de autoajuda, autoconhecimento, que é bem interessante para algumas coisas, mostra que nem tudo acontece apenas com você, que um monte de gente passa pelas mesmas coisas, e ajuda a você entender algumas questões de empatia e tal. Eu ia falar, o livro tá aqui em cima, mas eu já guardei o livro na caixa, porque tava com muito livro espalhado aqui em cima. Então, tá aqui o livro, tá aqui a nota. Próximo livro, que inclusive eu também fiz vídeo, é Battle Royale. Esse livro foi incrível e ele tá na minha prateleira. Esse livro foi incrível, é uma história impressionante. Ele mostra toda a questão do que é um Battle Royale. Ele é o livro que meio que inventou o gênero Battle Royale, eu imagino que tenha sido ele. Falo isso com muita certeza, né? Mas eu imagino que tenha sido ele. E além disso, ele foi o livro mais top que eu acho que eu li no ano. Longo pra caramba. Tem 600 e poucas páginas. Mas 600 e poucas páginas de muita emoção. É um thriller, né? Então ele é um suspense. E muito louco. É muito da hora. O final pega demais, é incrível. O filme retrata até que bem o livro, tirando algumas partes que são completamente fora da casinha em relação ao livro, mas o filme também é bem ok. Então, Battle Royale pra mim, tá aqui ó, tô vendo, né? 10 de 10. Próximo livro também foi um audiobook. Esse audiobook me pegou um pouquinho algumas questões ali, eu achei bem interessante. Se chama As Músicas que Você Nunca Ouviu. Pela capa, para alguns pode até parecer um romance LGBT, mas não é. Ele é um... dá pra se chamar Slice of Life? Eu não sei. Eu não sei nem se essa categoria de livro existe. Mas ele basicamente conta a história de uma menina, que ela é filha de um casal, e esse casal tem um filho mais velho, e esse filho mais velho é um artista famoso. É um cantor famoso. Só que ele se torna bem babaca depois de um tempo. Sendo babaca com a mãe, com o pai e com a nossa protagonista. Só que a nossa protagonista acaba pegando um trabalho de verão em uma iogurteria e ela conhece uma outra menina que também gosta de música e as duas acabam fazendo música juntas e ela gosta de um garoto, só que ela é babaca com esse garoto, então a história acaba sendo bem legal no final das contas. É uma história cheia de música, então se você ouvir pelo audiobook você tem as músicas. Acredito que se for pelo livro físico, deve ter algum QR Code mandando para a playlist do Spotify das músicas que eu
tristemente não encontrei. Mas se você tiver, manda o link aqui nos comentários, porque eu quero muito escutar a playlist desse livro sem ser o e-book, tá? Agradeceria. E esse livro foi bem da hora, foi bem marcante pra mim, eu achei bem gostoso de escutar. O próximo livro foi Um Planeta em Seu Giro Veloz. Ele é a continuação da saga do Uma Dobra no Tempo. Ele é o terceiro livro. Ainda tem mais 2 para terminar de ler essa saga. Mas ele é bem divertido, eu gostei bastante dele. Ele sai um pouco da protagonista, que é a... que pelo menos nos 2 anteriores livros era a menina lá. E ela segue o Charles, né? Então, que é outro personagem lá, segue muito mais o Charles. A história acaba sendo bem interessante. Os livros da Madeline, elas têm tipo umas referências, umas... esqueci como é que se diz. Mas umas relações com teologia, assim, que eu acho bem incríveis, bem impressionantes. É muito gostoso de ler o livro, tá? E é um livro rápido, né? São 12 capítulos. Vamos para mais um audiobook, né? Porque não pode faltar. Ano passado foi os anos do audiobook para mim. Que é O Chamado Selvagem. Ele é um livro que basicamente conta a história de um cachorro que é sequestrado e mandado para o Alasca para fazer trabalho de puxar trenó. Só que acaba acontecendo um monte de coisa com ele é vendido, revendido, mudado de dono e de líder, acaba se tornando meio que o macho alfa dos cães de serviço junto com o qual ele trabalha, e é uma história até que bem interessante, o final até que é bem da hora, ele acaba com um lenhador no meio da mata do Alasca, e é um livro até que legalzinho, ele é bem curto, é da hora, é divertido, pelo menos é divertido. Paradoxo, esse livro eu gravei vídeo, só que eu ainda não editei. Preguiça se chama, tá? Preguiça. Só que é um livro que eu já li, né, uma vez, e eu até gostei da história. Dessa vez que eu li, eu meio que senti vontade de abandonar a história em algum momento, mas eu falei, pô, vamos tentar terminar. Esse livro minimamente é legal. A história não mudou muito, sinceramente, reler a história não me causou nada. Mas não é um livro ruim, é um livro até que bom, tem uma história interessante, que é isso. Esse livro, eu não fiz um vídeo específico para ele, mas foi um dos últimos vídeos, na verdade foi o último vídeo, eu falei sobre ele, que é O Hobbit. Eu acho que dispensa apresentação, se você gosta de Terra-média, se você já leu O Senhor dos Anéis, eu acho que O Hobbit dispensa apresentação. Só que foi um livro para mim que me causou ressaca literária, e que me causou coisas que, sei lá, eu não sei explicar, mas, sei lá, movimentaram muita coisa na minha mente e eu curti pra caramba ler O Hobbit. E depois de ler O Hobbit, que ele é um livro parecido com O Hobbit que não existiu. Então, bom, basicamente isso. O próximo livro que eu terminei de ler foi Os Contos do Edgar Allan Poe, publicado pela Darkside, que é o Medo Clássico, volume 1. E eu finalmente terminei de ler, li todos os contos, li os poemas, li o poema, né, porque no livro só tem um poema. E, obviamente, nem todos os contos eu curti, sinceramente, tanto os casos da Rua Morgue quanto o Mistério de Marie Rogete são bem cansativos de ler, na minha opinião. Foram os que eu mais demorei, foram os mais chatos, na minha opinião. Achei meio paia de todos os contos que tem no livro. Tanto o Mistério de Marie Rogete quanto o Assassinato da Rua Morgue foi meio paia pra mim, então eu não curti, particularmente falando. Mas todos os contos eu curti pra caramba. Escravelho de Ouro, eu falei, putz, cara, porque não tem um filme, uma série, uma animação do Escravelho de Ouro, que eu acharia sensacional. Seria incrível se tivesse, mas não tem. É meio triste. Vamos mais um audiobook? Vamos mais um audiobook. Academia dos Casos Arquivados. Esse livro foi interessante. Ele me deu uma inspiração para escrever uma spin-off da minha série principal de livros, que é uma fantasia, que eu ainda estou em trabalho para fazer ela. Na verdade, estou corrigindo o segundo livro, quero recorrigir mais uma vez o primeiro e ainda tenho o terceiro para escrever. Porém, esse livro que eu vou escrever, ele faz parte do mesmo universo, ele é um livro que conta a história de um dos personagens.
obviamente depois da trama principal. E ouvindo a Academia dos Casos Arquivados, eu achei bem interessante toda a criação do universo, e é muito bom. Eu queria escutar os próximos, porque eu queria escutar tudo em audiobook, mas aparentemente não vai rolar. Então, quem sabe eu não comprei os livros físicos aí e tenha todos eles na minha prateleira, porque pelo menos as capas são da hora, vai. Próximo audiobook, então, né, é Para Sempre Seu. Para Sempre Seu é uma história de uma autora brasileira. Legal. Esse livro é bom. A história conta sobre uma menina que teve uma paixão no início da adolescência e esse cara se tornou tão preso a ela, capaz de cometer alguns crimes. Eu acho que pra quem gosta de dark romance, isso aí é um prato cheio. Eu achei meio perturbador no final, mas tudo bem. A história é boa, a história é legal, ela desenvolve bem, e é isso. A história é boa. E vamos ao último livro que eu li em 2025, que foi A Seleção. Minha amiga, novamente, Andri, recomendou pra mim, e eu acabei lendo o livro, eu gostei pra caramba da história. Foi uma história bem da hora, bem divertida, eu gostei pra caramba. Eu dei boas risadas. Eu tava lendo, voltando pra casa do trabalho, por isso que esse vídeo atrasou. Tava trabalhando no dezembro passado, e quando eu terminei de ler o livro, eu mandei uma mensagem pra ela, gritando uma coisa que se eu gritar aqui vai ser spoiler, então eu não vou fazer isso. Mas eu falei, na verdade não é bem spoiler, isso acontece basicamente tipo assim no 5º capítulo do livro, então não sei se é spoiler, mas né, eu gritei algo como: a culpa de ela estar na seleção é sua, seu babaca. É isso que eu gritei, e a história é essa. Esse livro foi interessante, eu diverti pra caramba, eu dei risada. Eu só não ri alto porque eu tava geralmente estava lendo esse livro num ônibus. Então, se eu risse alto, eu acho que as pessoas iam achar que eu tava coringando. Então, por isso que eu não li alto. E 2 adendos. Isso porque, obviamente, eu comecei a ler em 2025, só que eu não terminei. O primeiro é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Como vocês podem ver, tá bem marcado, só que ainda não terminei. Eu estou no capítulo 7, na parte do perdão, eu não terminei de ler ainda. E Cherry, Inocência Perdida, que eu comecei a ler depois que eu terminei A Seleção, só que eu ainda não terminei, então por isso que eu só estou mostrando ele como um adendo. Ele obviamente vai ser esses 2 livros vou terminar agora em 2026, mas mostrando para vocês que eu comecei a ler pelo menos em 2025, certo? E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Perceberam? Hoje eu tô com a camiseta branca da Cats. Pensei que eu tinha perdido no meu armário, até pensei que, sei lá, tinha sido lavada e mandada pro meu primo. Já aconteceu isso. Mas que bom, tava só perdido na minha guarda-roupa. É isso. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esses foram os livros, minha retrospectiva do ano passado. Eles apareceram aqui com as notinhas que eu dei em cima. Eu acho menos arbitrário marcar de 0/10 até 10/10 do que simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. E é isso. Certo? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Fale pra mim o livro que você leu e mais gostou em 2025. E é isso. Certo? Siga nas redes sociais também. Link pra tudo aí embaixo. Link pro meu livro também tá aí embaixo. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo e tchau!